Olha ali, ó. Gente, Davi diz que é homem e não viado. Eu sou homem, seu puta. Eu sou homem, parceiro. Não viaje não, viu? Eu sou homem nessa desgraça. Tá achando que eu sou viado? Meu pai me criou, foi homem. Essa foi a frase completamente desorientada, né? Completamente fora da casinha do Davi, que está muito querido pelo público, né? Que as pessoas se identificaram com a bravura dele, com o método, com o modo como ele se impõe, como ele não baixa a cabeça para famoso e nem para absolutamente ninguém. Mas é aí que reina a hipocrisia do nosso país. É aí que reina a hipocrisia, né, em vários setores da nossa sociedade. Quando a pessoa é querida e aclamada pelo público, né, são dois pesos e são duas medidas. O pau que bate em Chico não bate no Francisco aqui no nosso Brasil. Esse não é o primeiro e esse não vai ser o último caso que a gente tem para exemplificar. Eu disse na Fazenda, né, o Lucas era um personagem extremamente querido pelo público e aí ele vai e dá uma catarrada na cara do César Black e eu critiquei aqui, todo mundo me matou nas minhas redes sociais e eu disse, não é porque ele tá querido, não é porque o César Black tá cancelado, porque fez um jogo horrível, né, que um tem o direito de cuspir na cara do outro e vocês aplaudirem. Mas aqui nesse país, quando a pessoa é querida, quando a pessoa tem aí o aval popular, né, os critérios, né, de julgamento são totalmente diferentes. É uma indignação seletiva que acontece no nosso país. Cadê a Rede Globo emitindo um comunicado oficial contra a homofobia? Cadê a Rede Globo emitindo um comunicado oficial contra o racismo, tendo em vista, né, que o Luigi chamou a Lady Lin de macaca? Onde estão os lacradores que fazem discursos lacratórios na internet para, né, serem incisivos aí com o Luigi, que foi racista? Onde estão os lacradores para falarem que o Davi foi homofóbico? Né? Então, nesse país, quando você tem o aval popular, simplesmente as pessoas colocam um pano na cara e passam um pano para absolutamente tudo. Aqui, ele tinha que ser repreendido. Inclusive, a Vanessa Camargo já disse que se ele voltar do paredão, e ele vai voltar do paredão, ela vai colocá-lo novamente justamente por essa fala, né? Uma fala totalmente homofóbica. E aí vem as pessoas que passam pano seletivamente. Ah, mas na Bahia isso é gíria, né? O jeito dele falar. Quem mora na Bahia, quem é baiano, sabe que isso é um costume dos baianos. Poxa vida, então por que vocês não aceitaram a desculpa do José Maier, né? Quando ele foi assediador lá com a camareira, que ele disse o seguinte, mas a geração dele, os homens da geração dele, estavam acostumados, né, a tratar a mulher daquela forma. E o mundo evoluiu e ele não acompanhou essa evolução. Será que lá na Bahia não chegou, né, que hoje em dia você não pode falar dessa maneira? Será que lá na Bahia as pessoas não têm internet? Será que lá na Bahia, né, não houve nenhum tipo de evolução que você não pode falar, ó, eu sou homem, meu pai não me fez viado? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de passar pano, vamos acordar para a realidade, né? Vamos parar de ser lacrador de internet de modo seletivo. Ou é ou não é. Independente se você gosta da pessoa ou se você não gosta da pessoa. Por isso que eu gostei do Gil do Vigor. Aliás, tem o Gil do Vigor, né, que é uma pessoa que defendeu o Davi desde o começo do programa, fez vários posts, né, falando que estava gostando do jogo dele, do posicionamento dele, detonando o Rodriguinho e Nizam, mas aí, quando ele vê a fala do Davi, ele simplesmente não tem como passar pano. Os que passam pano são hipócritas, né? Essa que é a bem da verdade. Mas na Bahia fala assim, ok. Então, a desculpa das pessoas que cometem a homofobia, o racismo, a xenofobia, você vai ter que aceitar também, porque ninguém faz o discurso homofóbico, ninguém faz o discurso, né, racial, ninguém é preconceituoso e assume, fala assim, eu sou preconceituoso mesmo, não gosto de preto, não gosto de homossexual, não gosto de nordestino, ninguém faz isso. Todo mundo fala, ah, mas eu errei, ah, mas eu não imaginei, ah, mas eu estava acostumado, né? E ninguém aceita esse tipo de desculpa, até porque nós estamos em 2024, né, e as pessoas não têm mais que serem educadas pelas vítimas das respectivas agressões raciais, de cunho homofóbico, né, de cunho xenofóbico, não importa aqui a questão. Não é a vítima que tem que educar a pessoa tem que ter simancol, a pessoa tem que ter um mínimo, né, de razoabilidade para saber dessas questões, né, que pautam o Brasil há muitos e muitos anos. Então essa desculpinha que na Bahia as pessoas falam
falam assim, não cola, pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra mim. Agora, tem gente que passa pano e que é indignado e que fica realmente indignado com essas questões de forma seletiva. E uma pessoa não, uma empresa, né? Agora falando no âmbito do corporativismo, que precisa ser citado é a Rede Globo. Cadê o discurso contra a homofobia, contra a fala do Davi? Imagina se é o Rodriguinho falando isso daí. Imagina se é o Rodriguinho falando, né? Como o Luigi falou, imagina se é a Yasmin Brunet falando que a Lady Lin é macaca. Imagina se é o Rodriguinho falando, ó, aqui é sujeito homem, aqui não é viado não, meu pai não me fez viado. Imagina como é que tava essa internet. Né? Então vamos colocar aqui o Gil do Vigor se manifestando a respeito desse assunto, lembrando que ele fez 2 posts, um ele apagou na madrugada, não foi isso, Leque? Um ele apagou na madrugada e aí ele acordou, acho que ele pensou melhor o texto dele. Esse é o da madrugada ou esse é o da madrugada? O Gil do Vigor, quando se inteirou da informação, ele fez o seguinte, ele postou, ó, eu não vi a frase, não tem pano pra homofobia, seja gíria ou não, já brochei. Que merda, disse o Gil do Vigor, mas aí ele apagou. Né? Ele apagou, não sei se ele foi repensar o que ele havia escrito, né? E aí ele formulou um texto muito mais elaborado, que a gente vai mostrar agora também, né? E aí ele fez a postagem oficial nas redes sociais dele. Ó, já temos no ponto. Obrigado, Leque. Ó, Gil do Vigor acaba de se posicionar contra a fala do Davi sobre ser homem e não viado. Né? Em pleno 2024, não podemos normalizar que a frase sou homem e não sou viado como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fechar os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica. Seja quem for, errou e pronto. E não falo sobre torcida e BBB, é geral. Vocês reclamam das pessoas isentas dentro dos realities, mas muitas vezes nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue. Então tá aí, perfeito, né? Perfeita a colocação do Gil do Vigor. Não tem pano para homofobia, não tem pano para racismo, não tem pano para machismo, e isso deve valer, independente de quem seja o autor da frase preconceituosa. Ah, mas o Davi é da Bahia, né? Porque ele tá queridinho pelo público. Aí a internet, boa parte da internet, também tem gente que se posiciona, mas boa parte das pessoas, né, simplesmente se calam. Por isso que a hipocrisia reina nesse país, porque quando é pro lado que te favorece, quando é pro lado que você tem boa vontade, você se cala, né? Isso vale para futebol, para religião, para política principalmente. Olha como esse Brasil sofre com a cegueira. Não tem repercussão negativa nas redes sociais, mínima. Lógico que tem um ou outro gato pingado como eu, como o Gil do Vigor, que está falando e está indignado. Mas aí você vai ler os comentários, é todo mundo dizendo, ó, na Bahia se fala assim, é um costume do baiano, né? Quem mora na Bahia ou quem já morou na Bahia sabe que ele não teve essa intenção, né? Agora, se fosse o Rodriguinho, era o homofóbico, é o cara cancelado, é o cara que precisa ser eliminado. Né, já teria um comunicado oficial, certamente, da emissora, que não houve tanto na questão do racismo do Luigi, quanto na questão homofóbica agora do Davi. E eu gosto do Davi, tá, gente? Só que como eu não tenho o rabo preso com absolutamente ninguém, eu falo aqui o que eu acho e vocês fiquem à vontade também para interagirem aqui comigo. Eu gosto do Davi, eu sou totalmente do lado do Davi nessa briga envolvendo o Nizam e o Rodriguinho. Agora, essa fala aqui acabou, essa fala não tem, né, como passar pano, é uma fala preconceituosa que deveria sim ser repreendida em rede nacional, até porque faz parte, né, da história do Big Brother, né, a repreensão, né, a conscientização, né, e o esculacho a participantes que cometem esse tipo de fala em rede nacional. Já fizeram isso com outros participantes, que eu digo o Rodolfo, né, da dupla Israel e Rodolfo, que foi execrado depois que ele fez uma brincadeira com o cabelo black do João e recebeu ali a chamada de atenção devida, foi justo, foi legítimo, só que o mesmo não aconteceu, né, depois que o Luigi chama a Lady Lin de macaca. E o mesmo certamente não vai acontecer com o Davi agora, né, quando ele faz essa fala homofóbica. Mas deixa eu ler a opinião de todos vocês que estão chegando aqui. Aliás, já podem sentar o dedo no like, sejam todos muito bem-vindos aqui à live do Link Podcast. Boa semana para todo mundo. Não desejei boa semana, né? Então vamos embora, ó. Sheila Silva, Davi é o Black versão 2024, cara prepotente. O
Wesley já diz, o Davi tem que sair. O Cleison, homofobia é crime. A Sandra, na hora da raiva, acaba se esquecendo do que pode ou não falar. Mas o Davi se desculpou. Ah, que fácil, né, querida? Que fácil. Né? Não houve nenhum linchamento virtual, não houve nenhuma atitude, né, que o condenasse da própria emissora. E aí ele pede uma desculpinha ali com o Michel, que foi falar com ele, ó, esse tipo de fala não é legal. Ele se desculpa com o Michel, né, e não se desculpa com o Brasil, não se desculpa com as pessoas que realmente se sentiram ofendidas, apenas ali por diplomacia, né? Mas aí pode, na hora da raiva pode falar. Por que o Rodriguinho, então, na hora da raiva não pode falar do corpo da Yasmin Brunet? Tava com raiva dela, né? Ah, aí não pode, né? Tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Tá vendo como é seletiva a sua indignação, minha querida? A Patrícia Santos, não tenta queimar a Bahia, porque a Bahia é a melhor cidade do Brasil, principalmente Salvador, Bahia. Olha como as pessoas deturpam as nossas... É impressionante, eu fico impressionado. Eu amo a Bahia, eu amo Salvador, já estive em Salvador em 2, 3 vezes, né? Acho lindo Salvador, a comida de Salvador é maravilhosa. Quem aqui detonou a Bahia? Né? Puxa aí, qualquer fala minha. Eu falei que a fala do Davi é uma fala que tem que ser totalmente rechaçada e reprovada. Se é dita na Bahia, se é dita em Caruaru, em Pernambuco, em Mossoró, em São Paulo, no Rio, não é fala para ser dita mais, né? Na atualidade que nós vivemos, esse tipo de comportamento é inaceitável, né? Você falar que você é homem e não viado, né? Então ninguém falou da Bahia aqui, querida.